Seja muito bem-vindo ao Portal Castro 360, ao podcast de Castro, do Castrense. Eu sou o jornalista Igor Possato e toda semana a gente traz aqui um empresário, alguém de referência para o nosso município e também no meio político. Hoje a nossa convidada é mais que especial, a minha amiga, ex-deputada federal, pré-candidata à Câmara Federal novamente pelo PL dessa vez. Pré-candidata, né? Deputada Aline Sleuth. Seja muito bem-vinda, Aline. Obrigada, Igor. Obrigada a todos que estão aí nos vendo nesse momento, nesse bate-papo gostoso e trocando algumas ideias, umas informações para esse novo desafio, né, que estamos entrando. É uma preparação aí para uma nova jornada. A Aline, ela é professora, né, formada em Educação Física, ex-vereadora de Castro, ex-deputada federal pelo Paraná, com trajetória marcada pela atuação na educação e forte ligação com o agronegócio. Ela ganhou destaque nacional ao presidir a Comissão de Agricultura da Câmara dos Deputados e agora volta ao cenário político como pré-candidata a deputada federal, trazendo na bagagem a experiência em Brasília e um discurso voltado aos valores conservadores e ao desenvolvimento do interior. O mais importante que a gente precisa falar é que a Aline é castrense, né? É filha da casa. Então, Aline, qual que é a importância, né, de Castro, uma cidade tão importante para o Paraná, para a região dos Campos Gerais, de ter um representante na Câmara Federal? Você que já foi uma representante nossa, qual que é a importância de nós colocarmos novamente um candidato de Castro? Nós temos outros candidatos aí, outros deputados da região, mas qual que é a importância de Castro ter um representante na Câmara Federal? Bom, eu parto do princípio de que se eu não fosse candidata a federal, eu gostaria sempre de eleger alguém ou da minha cidade ou o mais próximo possível da minha cidade. Uhum. Por quê? Porque é uma oportunidade de você ter alguém que conhece o teu município, conhece a tua região, tem vínculos políticos e que vai poder trazer muito recurso, muita melhoria e, principalmente, defender os interesses. Então, quando eu saí a candidata a estadual pela primeira vez, foi um desafio muito grande, porque Castro acabava fazendo uma campanha através dos meus adversários políticos negativo, dizendo: Castro não elege, não adianta votarmos, vamos perder o voto. E eu sempre fiz uma campanha: acredite, vamos vencer, acredite que nós vamos vencer. Para a disputa estadual, eu fui a mais votada. Mas o meu partido, naquela época, não fez legenda. Então, infelizmente, por questões ali de, acho que 2.000 votos, não lembro bem certo, mas eram pouquíssimos, a gente não teve a representação estadual naquela época. Depois saí a deputada federal, o desafio era maior, nego. Não jogue voto fora, nunca que nós vamos ter uma deputada federal, isso é impossível. E eu lá, com fé, coragem, visitando todo mundo, pedindo apoio, pedindo voto, não só em Castro, claro, em toda a nossa região. E aí, no último dia de campanha, com carro de som, com chuva, com frio, andando, gritando aí a cidade inteira: tenham coragem, nós vamos vencer essa eleição. Nós temos como eleger uma deputada federal de Castro. E conseguimos vencer esse desafio. Provamos que foi importante, porque além de cuidar de Castro, eu cuidei dos Campos Gerais inteiro, cuidei de mais 200 e tantos municípios. Ao todo, chegaram em 300 municípios que meu recurso, através de emenda impositiva, emenda de bancada extra, chegaram nessas cidades. E isso me orgulha muito, porque aquela candidata desacreditada no interior do estado do Paraná, que não tinha chance de ser deputada, chegou em Brasília. E não só chegou. Em 8 meses de trabalho, eu estava sendo vice-líder do governo na Câmara. Uau. No ano seguinte, vice-líder do governo no Congresso. No terceiro ano, presidente da Comissão de Agricultura. Digo de passagem, a primeira mulher da história do Brasil a presidir uma Comissão de Agricultura. Uau. Eu encontro amigos hoje que estudaram comigo aqui na escolinha Elza Macedo, aqui pertinho. E eles falam assim: Aline, quando a gente te vê na TV, quando vê você trabalhando ou num plenário, discutindo, ou numa entrevista, a gente tem o maior orgulho de saber que você estava ali de botinha, galocha vermelha, no dia de chuva, na fila do Flur, pegando merendinha junto com a gente. Então, isso é gostoso. É saber que o povo castrense se sente
representado e respeitado, e que ele sente também a alegria de ter uma representante lá, e acima de ter uma representante, ter alguém que eles conhecem. Saber da onde veio, saber qual é o berço, saber quais os valores, de que família é, o que pensa. Porque, não sei se você concorda comigo, pessoal que está nos ouvindo nesse momento, mas é muito difícil você conhecer um deputado, um senador, um governador, um presidente da república, porque são cargos que ficam muito longe do nosso dia a dia, da nossa rotina. Vereador, prefeito, está pertinho, a gente conhece, sabe onde mora, encontra no mercado, encontra na rua, fala com ele de vez em quando. Mas deputados, senadores, governadores, está muito longe dessa realidade. Então, como só temos 30 no estado do Paraná, num montante, né, de 8, 9 milhões aí de pessoas que poderiam estar lá, é muito prazeroso poder ser esse dos 30 que está lá levando a voz de Castro, representando os interesses da nossa sociedade. Ninguém, quando eu cheguei na Câmara Federal, sabia onde era Castro. Quando nos meus primeiros discursos eu sempre falava, vim do Paraná, cidade de Castro, capital nacional do leite, a terra dos tropeiros e tal. Daí o pessoal ficava meio curioso e começava a pesquisar. Mas é perto da onde? Fica onde? Passa por onde? E aí, de tanto eu falar, eu sou de Castro, daí o pessoal já falava, deputado de Castro. Então, já fui me posicionando e elevando, né, essa questão. Então, para mim é um orgulho representar a minha cidade e eu acredito que as pessoas de bem e as pessoas que querem que Castro cresça, apareça, mostre as suas belezas, suas riquezas, ela precisa ter uma representatividade. E que seja alguém que realmente é da casa, né? Claro, e você falou ali especialmente sobre o conhecer a família, né? A sua família é de Castro e inclusive são produtores de leite. Você mencionou também que Castro é a capital nacional do leite, né? Ela tem uma grande visibilidade pela Agroleite, enfim, pelas grandes empresas que hoje estão em Castro. Você conhece as dores, né? Você esteve lá com a sua família, lá na produção, sabe exatamente o que o produtor de leite, que uma grande parte dos nossos espectadores hoje trabalham com isso, né? Você sabe as dores desse produtor de leite, é por isso que você pode trabalhar melhor por eles, né? Para você ter uma ideia, a história do leite em Castro se confunde com a história da minha família. O meu avô é um imigrante holandês, meu pai veio pequenininho, meu pai era o filho mais novo, eles vieram de navio para o Brasil e na viagem tinha vaca holandesa. E o gado holandês, que hoje é referência nacional e que a gente esbanja e exporta genética para todo lado, faz parte vamos dizer assim, do instinto da minha família, porque minha família foram todos produtores de leite. Meu avô foi produtor de leite, meu pai foi 40 anos produtor de leite, meu irmão hoje é produtor de leite, meus primos, tio, enfim, eu tenho um time grande aí de sofredores que estão lá, 2, 3 ordenhas, sofrendo, lutando, né? É um trabalho árduo, difícil. E eu tive a honra também, na Câmara, de montar uma comissão especial sobre a produção de leite, porque são muitos desafios. E eu inventei, como presidente da Comissão da Agricultura, a Caravana do Leite. E essa caravana viajou por vários estados brasileiros para a gente buscar, primeiro, quais eram as principais dificuldades e gargalos, quais eram as vantagens de cada estado, qual o gado ideal naquela região, naquele estado, a questão da previsibilidade, a questão de precificação, a questão de nutrição, genética, enfim, estamos coletando um monte de informações. Eu, Nerso Barbudo, Alceu Moreira, deputado do Rio Grande do Sul, meu amigão, Domingos Sávio, lá de Minas Gerais, enfim, Emidinho, Evair de Melo, do Espírito Santo, fizemos uma caravana e fomos coletando essas informações. Eu tive a alegria de ser autora do projeto de lei que trata sobre a questão da produção de leite e os princípios do leite, porque são muitos desafios, são muitas dificuldades, precisam de planos, de ações do governo, de incentivo e de segurança. E esse projeto foi aprovado um dia antes de terminar o meu mandato e passou para o Senado para votação e já também foi aprovado lá. Então,
foram contribuições que eu pude fazer, né, para a terra do leite, para os produtores. Hoje nós temos uma necessidade muito grande de voz, porque por muito tempo os produtores de leite ficaram assim meio desvestidos, sem ter alguém que gritasse, que brigasse, que lutasse por eles. E aí, quando havia aquela invasão de leite do Chile, Argentina, e que daí o preço do leite aqui no Brasil cai lá no pé, o consumidor fica feliz, porque leite barato chegando. Mas o produtor é quem sofre. O produtor sofre e o leite de péssima qualidade vindo. Muitas vezes um leite em pó, que é lá misturado, diluído, vira lá a caixinha, vira lá o pacote e vai para o consumidor, ele nem sabe de como que está vindo esse leite, de onde que está vindo esse leite. E a gente briga para que o leite, além, claro, é uma fonte de renda para o produtor, mas tem que ser uma fonte nutricional e de alta qualidade para o organismo humano. Então, eu trabalhei muito nisso, agroleite, eu tive sempre muito envolvida, trazendo nesse mandato trazendo vários ministros, deputados, para conhecer, né, e para levar o nome de Castro para o Brasil todo. Então, nós tivemos grandes oportunidades. Eu trouxe o presidente da República para Castro. Então, quem gosta ou quem não gosta, mas nunca nós teríamos uma outra oportunidade, quem sabe, de ter um presidente da República que dormiu em Castro. Foi a primeira vez, né, que um presidente da República dormiu em Castro. E no quartel ainda. No quartel, exatamente. Não foi nem em hotel, ele quis ficar no quartel. O pessoal do quartel tem muita alegria quando lembra desse episódio. Acho que nós temos umas fotos aí, né, Lincoln? Pra gente ver o presidente. Eu saí lá do Rio Grande do Sul e vim participar aqui do evento. Foi um sucesso, então, né? Esse aí foi um evento, nós tivemos em Ponta Grossa, fizemos o evento em Castro, fizemos a motociata saindo de Piraí do Sul. Aqui foi o café da manhã, lá no quartel. E aí a motociata saiu de Piraí do Sul, foi até Ponta Grossa. Foi um momento histórico e ficou registrado não só na memória de todas as pessoas que nunca viram um presidente da República, mas também, com certeza, ficou na memória do presidente Jair Bolsonaro, que ele ficou abismado com a qualidade, com a educação, com a limpeza, com o trato do povo paranaense, principalmente aqui dos Campos Gerais. Uau. E, bom, com tudo isso que você fez durante esse período, especialmente na Câmara dos Deputados e também à frente da presidência da KPDR, né? Você ganhou um capital político muito grande, né? Na sua eleição para deputada federal em 2018, você teve 33.628 votos. E depois, para Senado, nós vamos falar sobre isso, você levou 89.560 votos, ou seja, quase 3 vezes a quantidade de votos da sua primeira eleição, Sim. né? Então, os resultados falaram por si, né? Só que ficou em indagação. Eu que te conheci lá em Brasília, nós estivemos juntos em 2022, né? Depois eu fiquei indagado, porque nesse tempo eu estava morando lá no Rio Grande do Sul, eu fiquei, por que a Aline Sleutes, com certeza, com a eleição a reeleição para deputada federal, decidiu ir contra Sérgio Moro? Na verdade, não era contra Sérgio Moro, né? Era uma vaga apenas, né? E justamente pelo PROS, que era um partido que na época tinha um outro candidato a presidente, você sempre se posicionou como bolsonarista, defendendo o Bolsonaro. Inclusive, assisti lives, né, que você fazia durante a campanha, que você defendia o presidente Jair Bolsonaro, enquanto o partido tinha as suas brigas internas contra o presidente Bolsonaro e supostamente tinha um pré-candidato à presidência da República, né? O que fez com que você tomasse essa decisão de tentar o Senado em 2022? É uma boa pergunta. Eu ainda sou questionada por isso e eu fui muito discriminada, punida, questionada, humilhada, perseguida por ter acontecido toda essa situação que não foi uma opção minha. Um ano antes da eleição, eu fiz uma reunião com o presidente e eu fui lá para pedir para ele um candidato ao governo que fosse representante do agro e que realmente fosse um candidato de direita. E o presidente, na ocasião, me disse que já tinha fechado seus acordos, enfim, sem muitos detalhes, e que ia ser o candidato X que ele ia apoiar. Perfeito, peguei minha bolsa, estava saindo da sala, estava lá o presidente, 2 ministros, meu chefe de gabinete, e aí ele falou, não volta, deputada Aline, quero te perguntar outra coisa. Aí
porque o presidente era muito direto, sabe? Uhum. Você vai falar com ele sobre água, fale sobre água e tchau. Aham. Ele era muito, assim, muito correto com o horário, com disciplina, então... Nada prolixo. Não, Aham, é assim, direto. papo reto. Aham. Aí eu voltei. Aí ele falou, e quanto ao Senado? Eu falei, bom, presidente, quanto ao Senado, nós temos o candidato Álvaro Dias. Aí ele falou, tá, Álvaro Dias, isso. Aí ele falou, quem mais? Naquela ocasião, um ano antes da eleição, não tinha ninguém. Uhum. Ninguém nem pensava em eleição, quanto mais colocava seu nome à disposição para o Senado. Uhum. Eu falei para ele que não tinha. E aí ele me fez a pergunta errada na hora errada. Ele me disse, deputada Aline, a senhora tem coragem de ir para o Senado? Bom, era um momento que eu estava muito forte, consolidada, estava muito bem no meu mandato, atendendo 200 prefeitos, 500 vereadores. Eu estava trazendo muito recurso, era um momento forte da minha, assim, do meu projeto político, eu era presidente da comissão, uma das comissões mais importantes de Brasília. Tinha ido com a ministra Tereza Cristina para a China, Japão, Indonésia, Vietnã, República Tcheca, Alemanha, mostrado o Brasil para o mundo. Tinha participado do evento da ONU nos Estados Unidos, representando as mulheres. Então, meu nome estava muito forte, em evidência, uma das poucas mulheres de direita que estava aparecendo no cenário nacional. E aí eu, sem medo, sem pestanejar, eu falei, bom, presidente, se o senhor pedisse se eu tinha dinheiro, voto, estrutura, mas o senhor falou, se eu tenho coragem. Coragem era a única coisa que eu tinha para chegar em Brasília. E ele falou, então, vá para a estrada. Na hora certa, eu vou te apoiar. E foi isso que aconteceu. Eu fiquei lá agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, rodando o estado, contando que eu era candidata ao Senado, buscando informações. E aquele momento, não tinha Sérgio Moro. Uhum. Não tinha Paulo Martins, não tinha ninguém. Era eu e Álvaro Dias. E isso me dava uma chance imensa. Você já pensou? Fazer um comparativo de mandatos, fazer um comparativo de oportunidades, e não desmerecendo de forma alguma, porque foi uma pessoa que contribuiu muito para o Estado e já foi quantos anos, todos os cargos que a gente imagina. Mas, naquele momento, era um momento de renovação. Mulher, direita, bolsonarista, do agro. Então, era uma expectativa gigante de vencer a eleição. Mas, como acontece, infelizmente, em muitos momentos da política, houve uma reviravolta. O senador Sérgio Moro não conseguiu lançar sua candidatura por São Paulo, acabou vindo, né, lançar a sua candidatura pelo Paraná, porque é paranaense, enfim, né, tem todo o histórico e residência e tudo mais. Aí, o governo estadual decidiu, né, vou entrar aqui em detalhes por quê, não por quê, mas enfim, decidiu por um outro nome, Paulo Martins, e foram para Brasília e levaram esse nome, com os 3 partidos maiores, PL, Republicano, né, PP e tal. Ó, esse aqui é o nosso candidato. Naquele momento, minha candidatura sumiu. Agora, Aline, por que você não voltou à federal naquele momento? Por quê? Naquele momento, eu já tinha rodado o estado inteiro, visitado 300 municípios e falado para todos os meus prefeitos e vereadores que eu era candidato ao Senado. Naquele momento, toda a minha base já tinha migrado para outros deputados. Por quê? Eu fiquei 6 meses dizendo que eu era candidato ao Senado. Sim. Eu poderia voltar? Sim, mas o risco de não me eleger era tão grande quanto do Senado. Por quê? Porque as pessoas já tinham se comprometido com outros parceiros. E, a bem da verdade, eu não quis expor meus prefeitos e vereadores, porque ia ser muito chato. Eu chegar para o meu prefeito, ô Igor, agora, desculpa aí, foi engano. Não sou mais candidato agora ao Senado, você tem que romper aí com quem você combinou e volta e fazer campanha para mim. Seria muito constrangedor colocar todos os prefeitos em xeque-mate. Você se sentiu traída nesse momento? Sim, eu sofri muito. Eu tanto sofri que eu tentei todas as portas possíveis de filiação. Antes mesmo do anúncio do Paulo Martins, eu tentei o PL, eu tentei Republicano, tentei PP, tentei todos os partidos. Como já haviam feito um pré-acordo, todas as portas foram fechadas. E o único partido que abriu a porta foi o PROS. Você falou, por que PROS? Porque foi a única legenda, na época, com o presidente Holanda, em Brasília. O presidente Holanda era de direita, meu amigo. Ele falou, nós te damos a chance, a vaga do PROS. Só que nós temos só 9 segundos. Mas a gente dá a estrutura, tudo, você concorre à eleição. E aí, infelizmente, no meio desse processo, houve uma briga jurídica do PROS nacional. O Holanda caiu, entrou Eurípides Júnior, o ex-presidente,
esquerdista. Sim. Quando ele pergunta, Anti-bolsonarista. Anti-bolsonarista, anti-Aline. Aí quando ele chegou lá, quem é essa Aline? Ah, de direita, do agro, não sei o quê, não sei o quê. Zero fundo eleitoral para ela, zero de apoio. Morreu, né? Morreu na casca. E não havia mais possibilidade de troca de partido e nada, porque né, o prazo já tinha se expirado. Enfim, por que saí ao Senado? A pedido do ex-presidente. Por que não voltei? Porque eu ia expor todos os meus prefeitos e vereadores. Quanto você faria de voto? A gente tinha uma pesquisa um ano antes da eleição, que eu faria de 150 a 180 mil votos. Eu não tinha medo de concorrer a deputado federal. Aliás, seria muito prazeroso ficar em casa dormindo e ser reeleita pelo mérito do trabalho produzido naqueles 4 anos que você muito bem acompanhou. Mas, visto todas essas circunstâncias, eu preferi sangrar sozinha do que colocar todo o meu grupo para sofrer. Eu terminei uma eleição com câncer, com trombose, com 2,5 milhões de dívida de campanha, extremamente frustrada, porque as pessoas que não sabiam a verdade, não sabiam o bastidor, ficavam me acusando que eu estava indo contra a ordem do presidente Jair Bolsonaro. E, na verdade, eu estava indo a favor da ordem do presidente Jair Bolsonaro. Isso me doeu bastante. Eu perdi minha reeleição, que era certa. Eu tinha trabalhado muito para isso. Eu tinha provado que uma vereadora de uma cidade pequena do interior tem condição de chegar lá, sem vender a alma para o diabo, sem pegar patrocínio de tudo que é lugar, fazendo campanha com a sola do sapato, garganta, muita inteligência e força de vontade. Eu tinha provado que chegando lá dá para fazer muita coisa em um mandato, mas, infelizmente, as circunstâncias, né, que foram me colocadas durante esse percurso de final de mandato foram essas. Então, terminou o mandato, eu estava doente, fui para o hospital. Aí, o ex-ministro Célio me ligou e falou: deputada, vem para Brasília, você tem que fazer o segundo turno do presidente, mulheres com Bolsonaro, vão fazer os eventos no Paraná, a senhora vai fazer. Aí eu falei: ué, convida fulana e ciclana, elas se elegeram para deputada. Não, mas elas não têm base bolsonarista, não têm base de direita. Eu falei: pois eu tinha, mas vocês me deixaram, né? Não, deputada, vamos olhar daqui para frente, temos segundo turno. Muito bem, saí do hospital numa sexta-feira, segunda estava lá em Brasília, participei de um grande evento, com a Damares, com o Tereza Cristina, com toda a mulherada, Celina, Leão, Soraya, enfim, todo o time. E trouxe a Michele fazer os eventos aqui, Mulheres com Bolsonaro, Curitiba, Guarapuava, Cascavel. Foram gigantes, foram lindos, muita gente apoiou, muita gente ajudou. Foi, assim, emocionante. E, infelizmente, perdemos a eleição. E aí a ficha cai, né? O Brasil volta à situação que a gente está hoje, né? Tudo que a gente tinha trabalhado e melhorado o Brasil em 4 anos, a gente vê começar a desmoronar. Depois tudo que aconteceu com o presidente Jair Bolsonaro e tudo que está acontecendo ainda. Depois tudo que aconteceu com os meus amigos, em especial o Daniel Silveira, que até hoje está preso e era um parceiro. Falando nisso, pré-candidata, a gente também sabe que você teve a quebra do sigilo bancário em 2020 por causa dos atos antidemocráticos, né? Como que anda isso? Eu não tive processos, eu tive uma investigação, foi provado que não devia nada, não tinha feito nada errado. Eu realmente participei de alguns eventos, 7 de setembro, 15 de novembro, enfim, eventos democráticos. Como qualquer cidadão brasileiro pode pôr sua bandeira nas costas. Como 99% dos que foram presos, inclusive, participaram de eventos democráticos. Exato. Mas eu não tive colaboração, não fiz patrocínio, não fiz vaquinha lá para mandar o pessoal, que a maioria das pessoas que hoje estão condenadas ou estão passando por processos, eles dizem que são financiadores do golpe e tal, né? A gente sabe que não é nada disso, mas para a justiça houve todo esse apelo, toda essa situação. Eu não colaborei, eu não fiz vaquinha, não participei financeiramente, não paguei nenhum ônibus para pessoas irem para Brasília, não participei do manifesto no dia 8 de janeiro. Então, eu não tive nenhum problema em relação a isso, não tive processos, não tive nada que me pune ou que me tira de qualquer situação hoje legal de participar de novo de eleição. Mas registro aqui a minha tristeza de saber que tem muita gente trabalhadora, honesta, correta, justa, que contribuiu muito para o Brasil, pagando seus impostos, seguindo as leis, cumprindo com rigor todos os seus deveres,
cumprindo e fazendo a coisa acontecer na sua cidade, no seu estado, no Brasil, e que hoje são tratados como bandidos, como criminosos. Isso me entristece muito, porque a gente sabe de muitas pessoas, muitas famílias, pessoas que estão sofrendo até esse momento, né? E um deles é o próprio presidente Jair Bolsonaro. É exatamente por isso que a gente precisa de representantes, tanto na Câmara Federal, no Senado Federal, no governo do Estado. E uma das coisas que eu queria perguntar para ti é que quando eu estive em Brasília, eu cheguei a comentar contigo sobre a possibilidade de você ir para o PL. Naquele momento não havia essa... provavelmente você não estava nem cogitando essa possibilidade, mas hoje você está, né, no PL que hoje é o PL do Sérgio Moro. O Sérgio Moro chegou ao PL, está colocando seu nome como pré-candidato ao governo do estado. Na eleição de 2022, ele era o candidato a senador, você também era uma vaga apenas. Nesse momento, vocês estão alinhados. Por que você mudou o seu pensamento quanto ao PL? Na verdade, eu não ia concorrer à eleição. Uhum. Quando a gente conversou, eu não tinha desejo nenhum, não estava nem nos meus planos voltar à política. Devido a todas essas circunstâncias, todas essas perdas, essas dificuldades que passei no pós-eleição, eu tinha reiniciado minha vida, abri minhas atividades, meu escritório, comecei a trabalhar novamente fora da área política, reconstruindo tudo que tinha perdido, pagando as contas de campanha, porque como eu não tive fundo eleitoral, eu tive que bancar toda a estrutura de campanha. Não é fácil uma campanha de Senado, ninguém tem ideia o quanto se paga em santinho, adesivo, material, equipe de comunicação. Só para você ter uma ideia, cada propaganda de 9 segundos na TV, que apareciam 3, 4 vezes por dia, eu tinha que pagar 2.900 por propaganda. Então, não é brincadeira você bancar uma campanha dessa sozinha e com um pouco de doação, alguns amigos, alguns parceiros que colaboraram com jantar, com doação e tal. E aí eu não voltaria mesmo. Só que desde que eu voltei para o Paraná, para Castro, no ano passado, começou uma onda, um apelo. Prefeitos, vereadores, lideranças, pessoal do agro, pessoas que participaram ativamente do meu mandato. Poxa, Aline, tem que voltar. Volta, Aline, volta, Aline, volta, Aline. E aí começou aquele negócio crescer. E parece que um falava para o outro e começaram a buscar. Aí, em junho, eu sofri um acidente de carro e perdi a minha visão esquerda. Então, eu fiquei quase que meio ano só fazendo cirurgia e tratamento e, enfim, não me envolvi em nada. E esse ano começou a aumentar essa massa de pedidos para eu retornar à política, porque os Campos Gerais estão com pouca representatividade, o pessoal do agro pedindo, o pessoal do leite, o pessoal dos queijeiros, vamos, Aline, volta, a gente precisa de voz, precisamos de representação, povo de direito, os grupos de novo do WhatsApp, pessoal, vamos lá, precisamos de mais gente. E aí eu comecei a pensar de novo nessa oportunidade. Eu fui convidada por 12 partidos. Eu fui conversar com 12 presidentes estaduais e alguns nacionais. Eu ouvi todos, eu prestei muita atenção no desenho, no formato, quem ia apoiar para nacional, para estadual, quem vai concorrer, qual a chance real. Por quê? Eu penso que se for para votar, tem que votar num grupo que eu tenha chance da vitória. Não vou entrar para gastar tempo, energia, saúde, dinheiro, estrutura por todo mundo para trabalhar para quê? Se a gente não tem chance. E aí foi afunilando todos esses convites, inclusive agradeço o carinho, o respeito, porque diferente da eleição passada, onde eu tive que implorar e bater em todas as portas e todas fecharam, essa vez não. Eles falaram, poxa, o deputado Aline tem que voltar. Tem voto, tem expertise, tem trabalho, fez 90 mil votos na última eleição sozinha, mulher com voto, troço muito difícil de encontrar, vamos querer ela. E aí todo mundo começou a convidar, fui fazer as reuniões, avaliei tudo e fiquei entre Republicano, União Brasil, né? Fiquei ali transitando em algumas opções. Por que eu não decidi naquela época? Primeiro, porque estava uma bagunça o governo do estado, ninguém sabia nem quem era o candidato. Uhum. Segundo, eu não tenho compromisso, nem obrigação, nem devo obrigação para ninguém. Então, eu não estava amarrada com nenhum grupo político. Até mesmo porque fui deputado federal, sempre independente. Uhum. O governo nunca me trouxe como sua e eu também nunca joguei contra, sempre joguei a favor do estado e dos municípios que precisavam de mim. Então, eu estava ali, tranquila, podia ir para qualquer lugar.
Aí, o grupo do senador Sérgio Moro, e quero aqui fazer um registro, o Sérgio Moro foi o único candidato ao Senado que, mesmo depois de eleito, os demais que perderam, nunca tive mais contato. Mas o senador Sérgio Moro me mandou um áudio, um dia depois da eleição, de 3 minutos lá vai cacetada, tenho até hoje aqui no meu telefone, dizendo do trabalho que ele tinha visto em meu nome no Estado, a alegria das pessoas em falar de mim, o respeito do agro e do cooperativismo em relação ao que eu fiz, e que ainda ele fala assim, eu te tenho em alta conta. Então, ele deixa claro, assim, 2, 3 vezes no áudio dele, e uma coisa que me marcou bastante, ele falou assim, olha, se o presidente Jair Bolsonaro quisesse ter elegido alguém, teria que ter apoiado você. Então, eu senti aquilo, assim, como motivador. Ele viu o trabalho que eu tinha feito, mesmo sem dinheiro, sem estrutura, sem apoio, né, sem partido, fiquei sem nada, mas não perdi o trabalho, o legado, os amigos e principalmente a fé. Então, foi muito legal. E aí, quando o senador Moro pediu para algumas pessoas me sondar, para ver se eu toparia, né, voltar para a política, porque ele sabia que eu estava fora, que eu não tinha mais interesse. A prefeita Elizabeth, de Ponta Grossa, foi uma das primeiras pessoas a me ligar, me convidar para a reunião. Júlio Killer, presidente da Câmara de Ponta Grossa, também veio atrás me convidar. O Ricardo Guerrinha, veio me perguntar, suplente do senador Moro. Fizemos uma reunião muito boa em Curitiba e eles me pediram para voltar à política e ser candidata federal, apoiando a candidatura do senador para governador. E eu me senti muito, muito bem naquela reunião. Me senti com várias pessoas que queriam o bem, querem o bem do Estado, e foi muito bom. Achei que era um lugar que me daria condições de retornar. Só que naquele momento, o senador estava no União Brasil. E tinha havido todo aquele conflito. Felipe Francischini, que é meu amigo também, tinha saído, o senador tinha entrado no partido, e eu não fiz minha filiação. Fiquei esperando, porque eu vi que estava muito oscilante ainda, estava meio complicado, não tinha um partido ainda estável, tranquilo, conflito com o PP, Ricardo Barros tentando derrubar aquela candidatura, enfim, estava bem conflitante. E o PL não estava realmente nem nas possibilidades, porque o presidente era Giacobo, e nitidamente a gente não se acertava. Então, não tinha nem como ir. Era a única sigla que não me convidou, para falar a verdade. Os outros todos me convidaram, só o PT e eles não me convidaram. Mas até esse momento o Sérgio Moro não estava no PL. Não, era União. Era União ainda. E aí eu fui para Brasília, fiz uma reunião com o Rueda, presidente Rueda, conseguimos definir todos os pedidos, as exigências, ele me colocou todas as possibilidades, cumpriram com tudo que eu tinha pedido, e eu fiquei assim sinalizando já que estava certo a ida para a União. Só que quando eu voltei para o Paraná, no outro dia, deu aquele... mudou tudo. E aí o Flávio convidou o senador Moro para ir para o PL, o Jacobo caiu, o Moro foi para o PL, daqui a pouco era Felipe Barros, era o presidente. E aí, poxa, de um dia para o outro, tudo que a gente tinha combinado lá em Brasília tinha ido por água abaixo. O presidente Rueda me convidou para continuar, pediu para ficar, os outros deputados do União, o Geraldo Mendes, todo mundo ligou para continuar. Mas... como eu já tinha um pré-acordo com o senador Moro, com o grupo, com a Elizabeth, com o Guerrinha, com todo aquele pessoal, eu achei que seria viável conversar com o PL, né? Visto que tinha mudado toda essa conjuntura. Tive uma reunião muito boa com o Felipe Barros, que também tínhamos muitas divergências por conta da eleição ao Senado. Ele me surrou demais com os grupos de direita, e... não sei se por não saber o que tinha acontecido ou realmente porque precisavam fazer campanha para o Paulo. Enfim, aqueles conflitos de rede social que só Deus sabe como termina. Mas a gente se acertou. Houve um pedido do Felipe para eu ir para o PL, que ele quer muito que eu vá para lá, que eu faço falta na Câmara e tal. Então foi legal, a gente resolveu os problemas passados e vamos tocar o projeto para frente, porque é um projeto muito maior, é um projeto para o Flávio, é um projeto para o governador Moro, é um projeto para todo o estado do Paraná e para a direita. E aí eu aceitei, fui a Brasília, fui muito bem acolhida pelo nosso futuro, né, se Deus quiser, futuro presidente, hoje o nosso pré-candidato à presidência, o Flávio. Ele ficou muito feliz de saber que eu estava voltando. Fiz
dezenas de vídeos com vários amigos que hoje estão no PL, na época eram PSL junto comigo, e foi muito legal, foi muito acolhedor, todos muito felizes, e eu estou me sentindo muito bem. Aliás, eu acho que é importante para as pessoas, para a sociedade, saberem que tem opções, né? Que a Sim. gente tem opções no governo do estado, e aqui não estou falando quem é melhor, quem é pior, mas tem opções, dá para avaliar, dá para escolher, dá para definir o que vai ser melhor. E hoje você se define como alguém mais posicionalmente alinhada ao bolsonarismo, está aberta ao diálogo, mantém a sua posição como a deputada federal Aline Zeudes antes de 2022? Como que tá? Eu digo que não existe lulismo e bolsonarismo, existe direita e esquerda. Eu sou direita. Porque um dia, vai acontecer com todo mundo, mas um dia o Jair Bolsonaro vai falecer e vai partir. E não é por isso que os valores, os trabalhos, as coisas que ele propôs vão morrer. Por quê? Porque ele luta pelos direitos, pelos valores, pelas premissas da direita. Da mesma forma que Flávio Bolsonaro vai fazer, da mesma forma que outros candidatos de direita também irão fazer. Então, Aline é a direita. Quais são os valores que eu preservo? Os valores que a direita preservam. O que eu vou lutar para que a gente possa fortalecer? É patriotismo, é os direitos da vida, é a questão dos direitos de cada cidadão, é não liberar drogas, não liberar ideologia de gênero nas escolas, é o respeito à vida. Então, eu sou contra o aborto. Essas são minhas pautas. E isso supera até divergências antigas, né? Como você falou que 2022 nós tínhamos muitos bolsonaristas no Brasil, talvez não no Paraná, mas no Brasil, que tinham desconfiança do Sérgio Moro por causa daquela saída conturbada dele do Ministério da Justiça, as declarações que ele fez. O próprio Felipe Martins, não, Felipe Barros também teve posicionamentos contra a senhora, que a senhora comentou agora há pouco. Sim. Mas agora há um projeto maior. Há um projeto... nós precisamos... As pessoas, às vezes, são julgadas por uma fala, uma foto, uma matéria antiga. E isso está acontecendo agora, novamente, com relação a outras candidaturas, candidatura da Cristina Grêmio, candidatura do próprio senador Moro no PL. Várias situações, várias discussões. É que a população não sabe o que acontece da cortina para... Nos bastidores, no bastidor, né? da cortina para dentro. Então, claro que tem divergência. Vou pegar um fato simples. Castro, o meu prefeito, que eu apoiei, doutor Reinaldo, onde eu tenho maior carinho, onde eu ajudei a contribuir, onde o vice foi indicado por mim, o Regis Moreno, excelente pessoa, foi vereador comigo, contribuí com a formação de vários cargos, secretários, porque acredito nesse governo. O prefeito vai apoiar o candidato do governo Ratinho. Eu vou apoiar o senador Sérgio Moro do PL. E, possivelmente, nacional, nós dois vamos apoiar o Flávio Bolsonaro. Nós vamos brigar, vamos romper, vamos acabar com a nossa amizade, com a nossa parceria? Não, porque seria um absurdo nós deixarmos Castro ser punido sem ter uma deputada federal, sem poder trazer recursos para a cidade, trazer benefícios para a nossa região, para o nosso estado, porque a gente não converge na candidatura para governador. Ora, eu preciso de um partido, eu preciso de um lugar que me dê valor, eu preciso de um espaço onde tenha legenda, eu preciso de um partido que me dê condição de eleição. E um partido que respeite os meus valores, minha ideologia, minha visão de política, de mundo, de sociedade. Então, eu estou bem filiada ao PL. Inclusive, eu só não fui filiada ao PL para candidatura ao Senado porque eles não deixaram na época. A Jacobo não deixou. Senão, eu seria candidata ao Senado pelo PL, pelo partido do presidente Jair Bolsonaro. Então, eu não tenho problema nenhum de vir para o PL. O PL já era para ter sido meu partido lá, naquela ocasião. Por questões partidárias, pessoais, naquela ocasião eu não pude. Então, a gente não pode romper amizades, vínculos de parceria, respeito acima de tudo, dignidade humana, por questões partidárias. Porque eu brinco com o pessoal, se partido fosse tão bom, não chamava partido, né? Você chamava unido. O partido é um mal necessário, né? Mas é o Brasil acima de tudo, né? Sim, você tem que estar afiliado em algum lugar para você poder ter o direito de concorrer, né? Então, eu tenho que escolher um partido.
Eu fiz uma análise, eu verifiquei todas as opções, eu avaliei todos os cenários. E o grupo de lá, né, o grupo do governador atual, não tinha candidato até ontem, 6 horas da tarde. Uhum. Então, a gente também fica naquela incógnita. E dia 4 fechou a janela. Você tem que se filiar até aquele dia, senão depois já era, só daqui 4 anos. E deixa eu te perguntar, houve uma demanda de prefeitos que eram do PL, inclusive a prefeita Elisângela Pedroso de Carambeí, que se aliou ao PL por causa do presidente Bolsonaro, mas agora por causa da filiação do Moro, ou até por uma aliança com o antigo presidente, eles debandaram mais de 60 prefeitos. Isso não dá uma quebra de capital político para a candidata, para a pré-candidata a deputada Aline Fernandes? Bom, primeiro a gente tem que fazer uma correção, né? Não foram 60, 50 e tantos, 60. Foram 5. Uhum. Apenas 5 prefeitos saíram do PL. 7 oficiais. Nós temos 7 prefeitos oficiais que já oficializaram. Temos outros 7 prefeitos que estão esperando aí o último momento. É. E mais alguns que estiveram na reunião em Curitiba sobre essa, né? Todos eles foram convocados. Uhum. Eu tenho muitos prefeitos que são PL que não estão confortáveis com isso. Eles foram convocados para uma reunião sobre o partido. Eles não foram convocados para saírem do partido. Eles não foram lá porque eles queriam sair do partido. Uhum. Eles foram lá porque eles foram convocados para uma reunião. E, digo de passagem, existe, claro, uma pressão muito grande. Quem está no governo hoje? Grupo B. Tem recursos para receber? Sim. Tem muitos contratos, tem muitas emendas, tem muitos programas. Há uma pressão. E é uma pena, mas existe. Agora, eles saíram por causa do senador Moro. Posso te garantir que não. Conversei com muitos deles. E esses que já saíram? Saíram por uma opção, pela questão do governo, pela questão de manter-se no mesmo grupo, mas certamente a minoria da minoria, ou se existe, saiu por causa da ida do senador para o partido. Não foi assim. Né? Esse é o outro bastidor que muitas vezes as pessoas não falam. A gente tem que ter coerência. Quando a gente vê essas matérias sensacionalistas, houve uma debandada, todos os prefeitos saíram. Eu recebi ligação de vários prefeitos do Norte e do Noroeste falando, pelo amor de Deus, deputada Aline, a senhora está indo para o PL, eu sou PL, e lá para julho e agosto nós estamos juntos. Está tudo certo. Então, é uma pena existir essa forma de pressão. Não gosto disso, nem para mim, nem para ninguém. Acho que todo mundo tem a liberdade de escolha, tem que ter o direito de decidir para onde vai, qual partido que vai, quem vai apoiar. Ninguém pode ser obrigado a nada, porque o ato de votar é um ato democrático. O direito de escolher para quem votar é uma coisa divina. As mulheres, até poucos anos, não tinham nem direito de votar, muito menos serem votadas. Então, a gente tem que preservar isso e dar o máximo de garantia para que a população possa escolher seus candidatos. Da mesma forma que eu nunca vou mudar ou exigir ou obrigar que o prefeito Reinaldo, qualquer prefeito, fale, não, você tem que votar nesse governador ou nesse governador. Jamais. Cada um tem sua independência política e sua decisão, sua opção democrática. Da mesma forma que ninguém vai exigir que eu mude meu plano, meu partido, minha decisão, se eu estou convicta de que seja a melhor opção para o Estado, para mim e para o Brasil. Mas tudo isso é amadurecimento político, tudo isso é condição. Ninguém é perfeito. Todo candidato tem seu lado bom, seu lado ruim, tem as suas qualidades, os seus defeitos. Por isso que somos seres humanos, senão a gente era Deus, se a gente fosse perfeito. Então, todo mundo vai ter sempre uma falha. E mesmo que não tenham falhas, na nossa visão, no nosso conceito, a hora que você se posiciona, sou a favor, sou contra. Gosto disso, não gosto daquilo. Faço isso, não faço aquilo. Quem é contrário àquele posicionamento já vai divergir. E já vai dizer que você está errado. Porque no ponto de vista dele, você teria que fazer outra coisa, decidir por outra situação. Então, a política, ela é assim. Ela é uma política de decisões. Quando você se posiciona, você agrada um, desagrada o outro. Agora, se você não quer desagradar ninguém, não entra na política. Se você não quer receber uma cara feia, uma briga, um inimigo, um adversário, você não entra, não se posiciona, porque, infelizmente, uma hora vai barrar nesse descontentamento. Você falou várias vezes aqui sobre você ser mulher, né? Como que é ser mulher na política de hoje e qual que é a importância da representação feminina, tanto na Câmara Federal, enfim, em todas as esferas. Qual que é a importância da mulher na política?
Olha, eu gosto muito do tema mulheres na política, eu faço muita palestra sobre isso, porque não é simplesmente cumprir uma cota. Ah, tem lá um partido, 30% tem que ser mulher, porque é obrigado. E tal. Não é a questão do porcento, não é a questão da obrigação de colocar lá na legenda 30% mulher. É a questão de saber que dentro da sociedade brasileira nós temos 51, 52% de mulheres e que elas precisam ter voz. E que o raciocínio, o pensamento, o posicionamento da mulher é diferente do homem. A gente pode estar olhando que o mesmo celular. Você vai ver umas características dele, eu vou ver outras. Uhum. Por quê? Porque eu tenho a cabeça feminina, detalhista, eu vou ver todo o contexto e tal. Você é homem, você é direto, você vai ver ali o que te interessa. Na política, isso é importante. Porque num projeto de lei que você está olhando ali com tua visão crítica, racional, direta, eu vou estar olhando todo o enredo, tudo que pode atrapalhar, quantos projetos a mais que pode acontecer diante daquilo ali, o que vai impactar. Então, eu falo sempre para as mulheres, não interessa onde você vai estar, seja na política, seja na tua casa, fazendo comida, cuidando dos teus filhos, seja na empresa, seja como advogada, médica, como uma secretária, o que importa é você estar feliz. E você dá teu melhor dentro de cada função que você fizer. Eu já sofri muito na política por ser mulher, por ser considerada, entre aspas, o sexo frágil, mas que muitas vezes eu tive que ser muito mais forte do que qualquer homem, nos lugares onde eu pisei, nos debates que enfrentei, nos posicionamentos que enfrentei, porque às vezes as pessoas acham que é com força, com grito e com ameaça que vai te tirar do jogo. Eu já provei para muitas pessoas dessas que não é dessa forma que me tira do jogo. Eu não tenho medo. E eu já enfrentei ameaça de morte, eu já enfrentei muitos pesadelos na política e eu continuo firme, porque eu acredito nos meus propósitos. A política, para mim, não é um meio de ganhar dinheiro, não é um meio de ficar importante, não é um meio de ter status. Para mim, isso pouco interessa. A minha vida, eu vivi muito bem, sendo ou não sendo política. Mas, para mim, a política é uma missão. E eu sei que eu posso fazer muito mais. É por isso que eu estou colocando meu nome à disposição de novo nessa pré-campanha. E não é por me achar melhor ou pior do que ninguém, mas é por saber a minha capacidade e o que eu posso fazer pelo povo castrense, paranaense e o nosso Brasilzão. Então, a política é desafiante. As mulheres elas têm que se desdobrar, porque além de ser política, elas precisam ser mãe, dona de casa, cuidar de toda a estrutura, a conjuntura familiar. E ainda dá tempo, muitas vezes, da tua profissão, que fica secundária quando você entra na política. E eu vejo, eu aplaudo a ousadia das mulheres, a coragem de enfrentar esses desafios. Quando eu estava em Brasília na semana passada, eu tive a alegria de prestigiar e presenciar a indicação da deputada Soraya Santos, através do senador Flávio, que indicou ela para a vaga da TCU. TCU que não tem nenhuma mulher no Brasil. Uau. Ué, como que pode? Fala tanto de participação feminina, que nossa, a mulher tem direito e tal, mas tem órgãos que não tem nenhuma mulher. E você pega no histórico de STF, TSE, Senado, Câmara, de cima para baixo, a porcentagem da participação feminina é pequena em todos os lugares. Na Câmara hoje chega a 17%. Ué, mas se nós somos 51% da população e somos só 17% de representação, alguma coisa está errada. Nem as mulheres estão votando nas mulheres. E eu acho que um dos motivos pelas mulheres não estarem votando nas mulheres é que o que se pinta hoje, pelo menos pela grande mídia, é que a representação feminina é feminista. Então, talvez nós precisamos de representantes conservadores, de direita, né, que façam políticas públicas para as mulheres. Nos últimos 4 anos, nós vemos o aumento exacerbado aí de feminicídio. Então, o conservador também precisa se posicionar e as mulheres conservadoras, né, de direita também precisam ter voz e poder, né, ter mecânica para poder fazer políticas públicas para as mulheres. Né? Igor, são narrativas. Uhum. Falava-se tanto que o presidente Bolsonaro era machista, era misógino, era isso, era aquilo. O PSL era o partido que tinha mais deputada. Uhum. O meu partido, nós tínhamos 9. Ministras também? Ministras, foi o governo dele. Colocou Damares, Tereza Cristina. Teve mais ministras. Flávia. Uhum. Então, eu acredito que a gente precisa também cortar essas narrativas. A gente precisa preservar a verdade. O celular é um troço extraordinário.
ele faz com que o mundo esteja na tua mão. Uhum. Você consegue informação do mundo aqui em segundos. Mas ele também tem uma força de destruição impressionante. Que uma mentira contada aqui 5, 10 vezes vira uma verdade mundial. Então, o que a gente precisa, no meu entender, é que as mulheres se posicionem, se coloquem à disposição, seja para uma Câmara Municipal, seja para uma Assembleia Legislativa, seja para um deputado federal, seja para Senado, seja para prefeita, vice, seja como outros cargos, procuradoria, advogadas, juízas, médicas, ou mesmo donas de casa, mas conscientes dos seus direitos e deveres, construindo uma sociedade mais questionadora, mais crítica, filhos que realmente questionem se aquilo que estão recebendo na escola, aquela informação, realmente é verídica ou é só mais um conceito de um professor que quer viralizar dentro daquela sala de aula. Então, eu vejo assim, a participação da mulher, ela ainda é um desafio. Nós temos muito, muito para avançar, mas eu tenho certeza que a cada eleição a gente tem vencido um degrau. E espero que nestas eleições não sejam diferentes, a gente possa ter uma representação muito grande de deputadas estaduais, de federais, de senadoras, e não por acreditar que a mulher é melhor ou pior do que os homens, mas acreditar que elas também precisam estar lá, lado a lado dos homens, trabalhando, discutindo, amadurecendo as ideias, trazendo suas opiniões. E vejo que é assim que nós vamos preservar e vamos valorizar cada vez mais as mulheres dentro do poder público também. Ok. Aline, eu queria que você deixasse uma mensagem para o seu eleitor, para aquele que não te conhece, para aquele que vai conhecer através desse podcast, para aquele que deu o seu voto de confiança em 2022, mas depois ficou meio assim, será que vou, será que não vou? Dê aquela mensagem, né? O que eles podem esperar de Aline Sleutz na Câmara Federal? Claro, nós temos os limites aí, né, do TSE, mas o que você pode produzir para o eleitor da região de Castro, dos Campos Gerais, do Paraná? Bom, como ainda não estamos em campanha, né, eu sou apenas uma pré-candidata, eu quero falar que aquelas pessoas que não me conhecem procurem saber, procurem minhas redes sociais, procurem conversar com as pessoas que me conhecem. Às vezes a gente é visto como uma pessoa antipática. Eu falo, algum dia conversou comigo? Ah, não, alguém falou. Ué, então vem falar. Para você ver a simplicidade que eu sou e sempre fui e vou ser, porque isso aí é do meu valor, é da minha nascença. Tem pessoas que falam, passei lá na rua, ela nem me cumprimentou. Já vou alertar, falei na rádio ontem, eu tô cega do olho esquerdo. Então, se você passar aqui pro lado esquerdo, eu não vou te enxergar mesmo. Você vai ter que passar pro lado direito ou você vai ter que parar na minha frente e falar, oi, deputado, eu tô aqui. Então, porque não é não querer. Muitas centenas e milhares de pessoas, as 90 mil pessoas que votaram em mim, por exemplo, na campanha passada, elas me conhecem, elas sabem quem eu sou. Eu não sei quem são essas 90 mil. As 34 que me elegeram federal, eu não sei quem elas são, mas elas sabem. As pessoas me conhecem da rede social, eu tenho 300 mil seguidores no Facebook, tenho mais 100 no Instagram. Eu não conheço esses 400 mil seguidores, mas eles me conhecem. Eu aparecia no jornal, na rádio, em tudo que é lugar, na Câmara, no Senado, toda hora. É muito mais fácil as pessoas saberem quem eu sou. Então, eu faço aqui um convite, um apelo. Procure saber quem eu sou, saber da minha história, da minha luta, do meu trabalho, da minha dedicação. Não só como deputada, eu fui professora, coordenadora, supervisora, diretora escolar. Eu sou educadora, sou professora, eu fiz gestão escolar, eu sou uma pessoa da área de educação física. Eu respeito muito a opinião, a decisão das pessoas. Eu não compro voto. Eu não obrigo ninguém a votar em mim. Eu acho que isso é a coisa mais linda da eleição. É o direito de optar, de opinar, de votar, de decidir. Então, essa pré-campanha serve para isso. Para as pessoas começarem a conhecer os nomes que estão ali na vitrine, começar a estudar a história de cada um deles e para chegar lá em agosto, setembro, outubro e definir realmente o seu voto com um voto consciente. Um voto que você sabe que aquela pessoa pensa como você. Luta pelos mesmos valores, pelos mesmos sentimentos, pelas mesmas ideias. Porque votar é um ato de colocar na mão da outra pessoa o direito de decidir por você. Então, se o teu representante não pensa como você, alguma coisa está errada.
Então, eu quero agradecer a você, agradecer a esse espaço, né, do Castro 360. Que legal a gente poder trocar essa ideia, poder conversar, contar um pouquinho. E ainda que a gente nem falou de, poxa, de tudo que eu trouxe para Castro, para a região, todas as obras, os benefícios, tudo que eu pude colaborar. Mas tenho certeza que vão haver outras oportunidades. Mas dizer para o povo castrense que eu sou muito orgulhosa por essa cidade. É a minha cidade, é onde eu nasci, onde eu cresci, é onde eu estudei, é onde eu tenho meus amigos, onde a minha família está, onde os meus filhos moram, é onde eu posso trazer o meu melhor. Em dizer aos Campos Gerais, ao estado do Paraná, que nós estamos recomeçando essa nova jornada e que, se Deus quiser, a gente estará logo, logo aí fazendo uma campanha propriamente dita e correndo atrás aí da oportunidade, do sonho de realizar de novo esse projeto. Aline, muito obrigado pela sua presença. Eu também gostaria de falar de muitas outras coisas também. Queria falar sobre homeschooling, queria falar, enfim, a família, né? Mas eu tenho certeza que na campanha a gente encontra um espaço ali, mesmo que seja meia hora, 40 minutos, para a gente conversar de novo e vai dar certo, tá bom? Obrigada pela sua presença. Quero agradecer também você que nos acompanhou hoje pelo Facebook, pelas redes sociais. Toda semana nós estamos aqui com um empresário, com alguém de relevância da cidade de Castro. Você que é de Castro, que ainda não conhece as nossas redes sociais, vai lá, @podcastro360 no Instagram. Entra no site castro360.com.br. Temos muita coisa boa lá dentro. E também aqui no Facebook e no YouTube também, Castro 360. Muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado pela sua parceria, que Deus te abençoe e que nós possamos cada dia mais crescer e fazer a nossa cidade crescer. Até breve.